Então, boa tarde todo mundo. É um prazer estar aí de novo com o pessoal dessa nossa lista de e-mails de neurociência computacional no Brasil. E lembrando a todo mundo que a ideia dessa lista de e-mails é justamente fazer criar uma rede, né, de contatos onde a gente pode divulgar seminários, divulgar aulas, divulgar vagas de mestrado, doutorado, tirar dúvidas, enfim. Essa é a ideia da lista, manter a interação entre o povo que pesquisa neurociência, brasileiros que pesquisam neurociência, seja no Brasil ou no exterior, mas para dar uma força e alavancar essa área aí no Brasil. Né? Então, hoje a gente vai ter mais um seminário com a doutora Caroline Garcia Folim. Vou passar, então, a palavra para a Fernanda, para ela apresentar a nossa apresentadora de hoje. Fernanda. Valeu, Maurício. Boa tarde, pessoal. É uma alegria apresentar a Caroline, Kel para os íntimos, não sei se eu vou acabar chamando Kel, mas doutora Caroline Garcia Forlim, que além de ser minha colega contemporânea aí na neurociência computacional e na física, é minha amiga já há muitos anos. Então, muito legal poder apresentar ela aqui e ter essa palestra que vai ficar gravada, né, no YouTube. Então, a ideia é que vocês divulguem depois para os estudantes, para quem tiver interesse na área. E eu vou filar um pouco aqui a apresentação formal, mas bem-vinda, Caroline, bem-vindo todos. Legal ter tanta gente aqui hoje online, né? Eu sei que já está todo mundo um pouco cansado de coisa online, mas vamos aproveitar que dá para juntar gente de todos os lugares, assim, continuar fazendo essas coisas, pelo menos com algum espaçamento, né? Esses encontros não presenciais. Mas então, deixa eu apresentar a Caroline. Hoje ela vai falar de medidas de transmissão de informação em diferentes níveis no cérebro. E ela fez graduação, mestrado e doutorado no Instituto de Física da USP, fez doutorado de sanduíche na Universidade Autônoma de Madrid. Ela trabalhou com transmissão de informação em animais e métodos de estimulação em tempos reais, em peixes, principalmente. Depois do doutorado, ela fez um pós-doc na Universidade de Ghent, na Bélgica, não sei se fala assim. Ela estudou métodos de conectividade e fluxo de informação no cérebro humano, e atualmente ela faz um pós-doc na Universidade do Centro Médico Hamburgo-Eppendorf, na Alemanha, estudando redes complexas no cérebro, com ênfase em doenças psiquiátricas, assim como com protocolos de treinamento de redes cerebrais, com o objetivo de minimizar sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, acho que ela vai falar um pouco de vários desses métodos. Seja bem-vinda, Kel. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com o pessoal do Brasil de neuro e essas coisas online enchem um pouco o saco, mas pelo menos a gente não fica tão longe, na verdade, né? E então, vamos começar. Então, hoje eu vou falar de medidas de transmissão de informação em vários níveis do cérebro. Não? O que eu quero dizer com vários níveis do cérebro, né? Então, eu queria começar com essa visão bem geral para a gente se lembrar, né, do papel do cérebro no nosso corpo inteiro, né? Que é um órgão super complexo, né, que recebe um monte de informação, envia um monte de informação. Ele é parte essencial do sistema autônomo, tá? Que esse é o sistema que controla coisas que não são voluntárias, não? Então, quando a gente está aqui respirando, a gente não percebe, a batida do coração, tá? E entrando ali um pouquinho mais mesmo no cérebro, tá? Então, meu mouse, vocês veem ele aqui, né? Isso. Então, aqui é um cérebro real, e o cérebro, quando a gente corta ele, a gente consegue ver essa parte da matéria cinzenta e da matéria branca. E o cérebro, ele é constituído, fora muitas coisas, a parte mais importante para a gente aqui são os neurônios, tá? E esses neurônios têm a parte deles do corpo celular aqui do soma, e eles também têm o axônio, e no axônio tem os canais iônicos, tá? E são através desses canais iônicos que a gente tem
o potencial de ação, que é basicamente o que permite que a gente, que a informação seja passada. Então, dentro do cérebro e também por todo o corpo, né? Vai para a coluna, para a corpulina espinhal, depois volta a informação, e é tudo graças a esse mecanismo aqui. E só por aqui a gente vê esses diferentes níveis que, em que a gente pode ter o processamento de informação, tá? E como que a gente, então, pode medir e não ter acesso? São todos esses campos que a gente tem acesso? Então, aqui eu coloquei, obviamente não todos, não, mas os mais conhecidos, tá? Então, aqui vamos começar pelo EEG, que são eletrodos, né, que a gente coloca aqui fora aqui da cabeça, tá? Então, eles medem o sinal global aqui do que está acontecendo. Depois a gente tem um outro aqui, a gente mede o sinal elétrico aqui, mas com ele bem já dentro do cérebro, tá? E a gente pode ir mais fundo ainda, implantando eletrodos, tá? Daí a gente consegue realmente os sinais aqui de regiões mais profundas do cérebro. Tá? E depois a gente também pode ter gravações extracelulares, não que são fora da célula, e intracelular, que é quando a gente realmente vai ali dentro do miolinho da célula, lá no cérebro. Outro jeito muito popular de medir é com a ressonância magnética, desse modo aqui. Que a ressonância, de uma maneira não invasiva, a gente consegue ter acesso também às partes bem interiores do cérebro, né? Não invasivo quero dizer que a gente não tem que abrir e implantar nada, né? Como no caso daqui, desses eletrodos aqui. Tá? E com a ressonância magnética, então, devido às propriedades diferentes que tem diferentes regiões no cérebro, a gente consegue medir tanto a parte estrutural quanto a parte funcional, que é como que o cérebro está processando, né, a informação, não ou metabolicamente está reagindo ao processo de esse processamento de informação. Claro que quanto mais fundo e mais perto aqui de a gente está no cérebro, melhor o sinal, mas isso são procedimentos invasivos, e em ser humano isso é bastante é um risco enorme, é muito complicado e é difícil de a gente ter também esses tipos de sinais, né? Normalmente isso só é permitido em pacientes em pós e pré-operatório, tá? Ou durante quando estão fazendo cirurgia. E então não é uns dados assim que a gente tem. Então, normalmente quando a gente faz esses procedimentos invasivos, isso são feitos em animais. Não? Independente do nível que a gente esteja no cérebro, a questão mais importante é sempre a mesma, né? Como se dá o processamento de informação nesse órgão, então, e isso pode ser nas áreas aqui externas corticais, que a gente chama do cérebro, pode ser entre as áreas corticais e intracorticais, pode ser entre os neurônios, tá? E eu vou mostrar para vocês dois jeitos da gente estudar esse processamento de informação, né? Que é a transmissão de informação, tá? Como se as áreas estão conectadas ou não, e o fluxo de informação, né? Quando eu falo aqui em transmissão de informação, então eu vou definir para vocês que aqui significa quando duas ou mais regiões do cérebro ou neurônios, eles estão conectados, ou seja, eles estão interagindo entre si, tá? É isso que a gente quer estudar. Eles estão interagindo? Não? Porque conectados eles, assim, fisicamente conectados eles estão, porque no cérebro, por causa dos axônios, está tudo. Agora, funcionalmente, eles estão ali trabalhando no mesmo tipo de informação? E outro jeito que a gente pode examinar isso também é pelo fluxo de informação, então, e isso quer dizer quais regiões do cérebro ou neurônios enviam a informação e quais recebem. Então, aqui nós estamos assumindo uma causalidade, não? Então, por exemplo, eu falo, a outra pessoa
repete, e a gente consegue medir exatamente quem é que está enviando. Pode ser que sejam os dois, pode ser que eles estejam enviando e recebendo ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouco de alguns métodos, né, que normalmente a gente usa quando a gente está falando de transmissão de informação ou de fluxo de informação. Tá? Para a transmissão de informação, quando a gente só quer saber se neurônios ou regiões estão conectadas, né, a medida mais comum que tem é o coeficiente de correlação de Pearson, que é basicamente essa correlação linear. Quando a gente fala de correlação, a gente está sempre pensando nela. Fora isso, a gente tem também a informação mútua média, que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aqui. Então, outra maneira também, outro método que a gente pode usar quando a gente calcula essa transmissão de informação, então, é a análise de componentes independentes, a gente chama normalmente em inglês de ICA, né? E com ela que a gente extrai as resting state networks. Então, são as redes que estão funcionando quando o cérebro está em repouso, né? E outra método de conectividade, talvez não tão conhecido, mas também muito interessante, é a homogeneidade regional. Porque nessa, ela é diferente das outras, por causa que ela só mede a conectividade numa região bem pequenininha, então, onde a gente marca. Então, ela seria uma conectividade local, ao passo que os outros são globais, ou a gente pode definir exatamente. Então, se a gente quer analisar a informação de toda uma rede, ou se a gente vai restringir aquilo espacialmente. Né? Quando a gente fala de fluxo de informação, tá? Como aqui a gente está assumindo ou está querendo calcular justamente uma causalidade, então aqui a gente já passa para outros métodos, que normalmente são a causalidade de Granger ou a entropia de transferência, né? A causalidade de Granger, ela sempre tenta prever se uma série temporal consegue prever a outra, a partir de uma série temporal. Não? Então, a pergunta para inferir o fluxo, não? E fluxo nesse sentido significa, se eu conheço o passado de uma série temporal A, eu consigo, através dela, prever o futuro do que a série temporal B me vai dizer, tá? Então, por isso, se a gente consegue prever no AB, a gente consegue inferir esse fluxo. Tá? A entropia de transferência, ela também calcula esse fluxo, mas ela difere de Granger na maneira com que ela é calculada. Em Granger, normalmente, a gente faz um fit de um modelo, né? Temos versões não lineares agora também, porque eu trabalhei na Bélgica, professor Daniele, senão ela é normalmente linear. A entropia de transferência não tem modelo. A gente calcula as probabilidades das séries, não vê se essas probabilidades realmente estão relacionadas umas com as outras. Agora eu vou dar um pouquinho mais de ênfase à transmissão de informação, né? Com especial ênfase na teoria da informação e da entropia. Tá? Então, o jeito mais popular de medir, tá? A conectividade é com a correlação de Pearson. Tá? A gente assume daí que tem correlação linear entre as áreas ou entre os neurônios que a gente está medindo. Tá? Isso facilita muito depois a parte de comparar grupos, a parte estatística. Então, e é muito fácil, muito rápido de calcular também, né? Então, esse é um dos grandes motivos porque isso é tão popular. Porque, na verdade, não tem razão nenhuma para a gente achar que as interações que tem entre esses dois sistemas, seja neurônio, seja as áreas do cérebro, que eles são lineares, né? Então, o que acontece quando que a gente está calculando o coeficiente de Pearson, a gente não está levando em conta toda uma correlação possível não linear. Tá?
A teoria da informação foi desenvolvida por Shannon em 48, né? E um conceito fundamental dela é o conceito de entropia, tá? E ela está ligado ao grau de variabilidade em que um sistema tem, tá? E, portanto, pela definição, pela quantidade de informação. Então, quando é muito variável, tá? Quando um sistema pode possuir muitos estados e a probabilidade dessa ocorrência é alta, então a gente fala que o sistema tem uma alta variabilidade, então, por consequência, a entropia ela também vai ser alta, tá? Por outro lado, se o seu sistema permanece num único estado, ou seja, se, se qualquer coisa que você meça é algo constante não varia. E, portanto, a entropia é zero. Tá? Agora, como relacionar, então, a entropia com a transmissão de informação? Né? Porque o que a gente quer mesmo saber é se dois neurônios ou duas partes do cérebro, elas estão conectadas. Né? A entropia, ela dá para a gente uma informação muito importante, porque ela mede, na verdade, a variabilidade intrínseca do seu sistema. Tá? Por exemplo, se eu estou medindo no cérebro ou uma área relacionada por exemplo, a fala, né? Ela vai ter uma variabilidade espontânea dela. Mas, por exemplo, quando aqui eu estou dando uma apresentação, que eu tenho que falar e me ouvir ao mesmo tempo, não e ver ao mesmo tempo. Então, como que essa parte do cérebro relacionada à visão, à audição e, e à fala se relacionam, não? Então, já sabendo quais são a variabilidade intrínseca do sistema, não? A gente assume que toda a informação, tá? Que tem num determinado sistema, se ela está relacionada à variabilidade, tá? Da resposta a esse sistema, então quer dizer que elas estão conectadas, tá? É tudo baseado, na verdade, nessas probabilidades conjuntas de ocorrência. Então, se um estímulo, né, ou uma pergunta ia acontecer, e ela for relacionado com a resposta, né, essas duas variabilidades, então a gente vê que elas estão conectadas, tá? Já excluindo a variabilidade intrínseca, porque isso ela sempre vai ter. E essas probabilidades conjuntas, vocês conseguem ver por essas fórmulas aqui da informação, né? Que justamente que ela é a probabilidade conjunta de ocorrência de um estímulo ou de uma resposta, tá? Dividida pela probabilidade dela sozinha. E quando a gente quer. Mas o sistema pode ter vários estados, né? Então, por isso que a gente tem aqui que fazer uma somatória em todos eles. Tá? Eu vou passar assim rapidamente por dois exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia da flexibilidade do método. Tá? Então, aqui são bursts de neurônio, né? Isso daqui são células, tá? Que a gente está medindo realmente aqui dentro. Tá? E a gente quer calcular se tem informação sendo transmitida desse burst para o próximo, tá? Bem como a gente pode usar isso em animais intactos aqui. São animais que eles emitem um sinal elétrico, tá? Tanto para se locomover e também para se comunicar, supostamente, né? Teoricamente, segundo os biólogos, e adaptando, né? Sempre levando em conta essa probabilidade e os eventos que a gente quer, a gente consegue adaptar esse método para várias medidas para vários sinais em que a gente precisar. Eu vou dar ênfase mais à parte dos peixes, porque foi a parte que eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado, né? E eles também permitem eu mostrar para vocês como que o conceito de entropia também pode ser muito interessante, tá? Porque a gente consegue associar ele com o comportamento, tanto com o comportamento dos animais, como também com o comportamento de seres humanos, que mais tarde eu vou mostrar para vocês a entropia no cérebro, né? E juntamente com o comportamento, tá?
Então, aqui para a gente o mais importante, quando você começa a aplicar a teoria da informação, é você considerar os eventos. Aqui, nesse caso em particular, a gente tem sinais binários, não tem sinais que ou existem ou não existem, né? Então, lembra que o mais importante aqui é que a gente quer contar a variabilidade, né? Então, aqui tem um exemplo de que a gente pode dividir essa série de várias maneiras, né? Se a gente dividir esses bins, que a gente chama muito largos, em todos eles vai ter um evento, a sua série vai ser sempre um constante, isso não vai te dar informação nenhuma, né? Então, a gente tem que maximizar a entropia aqui, ou seja, maximizar a possibilidade do seu sistema variar, né? E a partir disso a gente escolhe eventos, né? Aqui no caso, esse daqui é o sinal que o peixe está emitindo, aqui é a codificação dele em sinais binários, e, e aqui, como nós temos uns sinais que a gente gravava por muitas horas, e a gente sabe que o peixe, nós assumimos que é um sistema complexo porque ele é intacto, então os nossos eventos são palavras, são palavras de tamanho com 4 bits. Mas isso daqui foi uma escolha nossa apropriada a esse tipo. Depende dos sinais que vocês tiverem, vocês podem diminuir o tamanho dessas palavras ou aumentarem, né? Tudo depende de onde a gente está assumindo que pode ter algum tipo de informação sendo decodificada nesses, nesses, nesses sinais. E depois essas probabilidades conjuntas de ocorrência vão ser baseadas nesses eventos aqui em que a gente define, tá? Só para entender um pouquinho mais, vou rapidamente passar para vocês entenderem um pouquinho melhor como a gente pode relacionar a entropia com o peixe elétrico, não? Rapidamente, os peixes, eles emitem um sinal elétrico, aqueles que é o campo elétrico deles, tá? E além de emitir, eles são muito interessantes porque eles têm receptores. Então, eles emitem e eles, ao mesmo tempo, eles medem o campo deles para ver como que ele foi deformado. Então, eles permitem ver o que enxergar, né? Para eles funciona como se fosse um sistema visual, tá? E eles também podem receber, como eles têm receptor, eles recebem o campo do outro peixe, tá? Então, os dois, né, eles estão emitindo e recebendo ao mesmo tempo. Então, esse peixe sabe que o outro aqui está perto. Segundo os biólogos, isso pode ser usado para comunicação entre os animais. Então, nós tínhamos 2 perguntas para o nosso projeto, né? O sinal do peixe realmente está relacionado com o comportamento dele? Tá? É possível que a gente veja que o sinal que ele está sendo usado para se locomover, que ele está sendo usado para se comunicar? E, e como que, e se sim, de que modo que isso é feito, né? E a segunda era, os peixes realmente estão se comunicando? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um dos experimentos do peixe sozinho, tá? A gente colocou ele no aquário e deixou ele medindo aqui por 2 dias, tá? Esse daqui é a frequência de disparo do peixe, né? Como que eles têm aqueles disparos assim? A gente está vendo, na verdade, aqui o intervalo. Quando a gente vê esse intervalo aqui menor, quer dizer que a frequência está maior. Então, quando colocou ele... Oi? Posso ler uma pergunta do chat ou você prefere que eu espere? Pode ler sim. E eu vou perguntar se esse sol na minha cara não está atrapalhando? Não, tá dando para ver o sol, mas está de boa. Nunca tem sol aqui. Foi hoje. Que sorte. Ou não, né? Só hoje. Bom, Pode ler a sim. Ellen... Tá, vou ler então. A Ellen botou: Oi, Caroline, ótima fala. Minha dúvida é como definir corretamente os tamanhos de bins e words para o cálculo da entropia, tendo certeza de que toda a informação está sendo captada. Então, você tem que... o tamanho do bin, você maximiza... Você faz ele maximizando a entropia. Então, eu acho que aqui, como tá pequenininho, eu não sei se dá para você ver. É que eu não coloquei o outro gráfico, mas depois você pode me escrever e eu te mando onde tem essa informação.
tá? O que a gente faz é, na verdade, é calcular vários tamanhos de BIM e calcular a entropia deles. E daí a gente coloca um corte em algum momento desse gráfico. Mas aqui eu não tenho aqui. Mas eu posso te mandar esse material se você me escrever. Carla disse que manda sim, eu vou botar teu e-mail também aqui no chat, se mais alguém quiser. Mas acho que deu para ver Porque aí também. essas partes de método são, assim, tem sempre, assim, uns certos truques, em que daí, se não for realmente ali uma palestra toda ali de método, eles vão acabar indo um pouquinho para debaixo do pano, mas é parte realmente essencial essa. É uma excelente pergunta. Então, voltando aqui pro sinal dos peixes, né, se a gente consegue realmente medir se esse processamento da informação aqui do peixe, ao emitir esse sinal e receber de volta esse sinal, está relacionado com o comportamento dele. Lembrando que ele está sozinho, não tem comunicação com ninguém. Então, parece que faz sentido. Você coloca o animal num aquário, então ele explora mais, né? Então, se ele está explorando, provavelmente ele vai estar mais acelerado. E depois ele tem esses períodos de relaxamento. Nós também estávamos medindo a posição do peixe. Essa parte aqui conta se o peixe estava se movimentando muito ou pouco. Então, aqui, perto de 1, é que o peixe não parava de nadar. E depois aqui 0 é quando o peixe está parado. Então, vocês veem esses pedaços aqui, quando o peixe está parado, né? E a gente vê que a frequência dele de disparo também é menor, né? E foi muito interessante, porque a gente falou, então vamos calcular a entropia, porque a entropia não dá para a gente justamente essa medida da variabilidade do sistema. E, e aqui foi bastante impressionante o que a gente encontrou, por exemplo, aqui, ó, pedaços de entropia 0. Entropia 0 quer dizer que o peixe está emitindo um sinal constante, né? Lembra que tudo que não varia, uma série que não varia, a entropia é 0. Então, ó, o sinal do peixe estava aqui o sinal dele, relaxado, entendo? E aqui a gente vê que o peixe estava praticamente parado, e aqui na entropia, a entropia é baseada no disparo do órgão elétrico, não é baseada na posição. Isso daqui foi só uma coisa muito interessante que a gente encontrou quando o peixe estava sozinho. Então, aqui a gente conseguiu mostrar que, assim, que efetivamente, e medindo, né, um animal solto, porque geralmente esses animais eram medidos presos, tá? Então a gente nunca se tinha tido esta medida de um animal realmente solto, né? Que ele está, principalmente, esses órgãos elétricos, um órgão elétrico dele, esses disparos, está associado com a locomoção dele. Então, a gente pode dizer que ele realmente está usando isso como ali um sistema visual. Então, essa parte aqui, mais interessante para mim, ao menos, era ver se eles realmente estão se comunicando, tá? Porque tudo bem que eles possam ter receptores e captar esses sinais. Agora, não quer dizer, de modo algum, que eles vão reagir a esses sinais, né? Então, e por isso, a informação mútua-média aqui é uma medida tão interessante, tá? E a entropia também, né? Porque a gente exclui toda essa parte de variabilidade intrínseca, que agora a gente sabe que ela é dedicada à locomoção do peixe, não? E a gente consegue separar do que realmente é comunicação. Esse daqui são, de novo, esses dois gráficos aqui são de dois peixes diferentes. O disparo dos órgãos elétricos deles, aqui dá para ver que não teve nenhum momento de relaxamento, como da outra vez, né? Outra vez a gente vê que tinha mais esse distanciamento. Normal, por causa que aqui eles são peixes extremamente agressivos, né? Então, provavelmente eles não vão relaxar mesmo, né? E quando a gente calculou a informação mútua média por um peixe para o outro, esse é o gráfico aqui que a gente encontrou. Então, quando tem amarelo, quer dizer
maior transmissão de informação. E essa série aqui foi muito interessante, porque foram dois peixes muito agressivos que eles começaram a se atacar num determinado momento que está marcado aqui. Então, quando a gente olha simplesmente o órgão elétrico dele, a frequência de disparo, daqui a gente não consegue perceber. Não? E quando a gente realmente daí calcula se todas essas mudanças aqui, desses estados, desses disparos, né, dos eventos, se eles estavam relacionados pelo fato de outro animal estar junto com eles, que daí a gente assume que eles realmente estão se comunicando. E, e realmente a gente espera que quando os peixes estejam se atacando, não, que é onde dê realmente haja uma maior comunicação. Agora saindo um pouco dos peixes e indo pro cérebro. Agora o que eu estou fazendo nesse último pós-doc, eu falei, não quero mais trabalhar com animal, vou trabalhar com cérebro de pessoas. E daí aí eu fui para a Bélgica aprender métodos diferentes de como a gente pode calcular a conectividade e o fluxo de informação também. Porque aqui nós temos sinais diferentes, né? E não só que os sinais são diferentes do que estavam acostumados antes, né? Aqui não estão mais os sinais em binários, mas como são séries muito curtas. Normalmente se mede por 5 minutos e você tem aí 150 pontos na sua mão para você tentar fazer alguma coisa, tá? De dados super ruidosos. Não é essa coisa linda que tinha ali nas células, nem no peixe, né? Então, eu escolhi trabalhar mais com ressonância magnética, porque a ressonância magnética ela permite que a gente tenha acesso a regiões mais profundas do cérebro, tá? E geralmente são elas que estão relacionadas a doenças psiquiátricas, tá? Então, na ressonância, esse daqui é um exemplo de um sinal, chama-se sinal BOLD, mas eu simplesmente vou falar sinal da ressonância magnética, de duas áreas diferentes do cérebro. Tá? E aqui nós temos, de novo, de duas áreas diferentes do cérebro. Aqueles métodos e tudo aquilo que eu falei de transmissão de informação, de conectividade, você pode usar eles, tá? Às vezes adaptando, na maioria das vezes adaptando, tá? Mas toda a lógica por trás funciona igual. Só que aqui a gente tem sempre que lembrar que são regiões do cérebro e a gente pode ir até a parte mais pequenininha, menorzinha que se consegue medir, que chama voxel. Então, normalmente a gente trabalha com regiões inteiras do cérebro, que foram divididas anatomicamente, porque depois, quando você tem um resultado, é mais fácil de ser interpretado, né? Mas aqui, o que tipicamente aconteceria? Eu tenho a medida de várias áreas do cérebro, tá? E eu escolheria algum método, tá? Para poder calcular se essas áreas, elas estão processando informações similares. Porque no cérebro a gente tem que lembrar que tem várias regiões que elas são específicas, elas têm esse processamento bem, bem específico, por exemplo, para falar, para entender essa parte de visão, tá? Só que ao mesmo tempo, todas elas têm que estar conectadas, tá? E isso é um jeito novo de ver o cérebro, tá? Que é o jeito que a gente fala de redes cerebrais, porque a gente não analisa somente o que cada área está fazendo, mas qual a influência desse processamento em outras áreas, né? Se realmente elas estão conectadas e como elas estão conectadas. Isso é novo por causa que a gente tem a tecnologia hoje para medir e também tem a tecnologia para poder analisar esse tipo de dados, né? Que aqui são dados bastante pesados. E antigamente, o jeito da gente entender o cérebro era, normalmente, quando tinha alguma lesão. Então, era uma coisa muito específica, por essa área determina isso, essa área determina aquilo. E agora esse novo paradigma de redes no cérebro, né? Redes complexas no cérebro.
Então, além de redes, de como elas estão conectadas, tá? A gente também pode ver uma atividade espontânea do cérebro, não? E uma das melhores coisas para ver a atividade espontânea, e quer dizer basicamente como que o cérebro está variando, né? Porque esse sinal muitas vezes parece alguns ruídos, né? Mas nós sabemos que não é. Então a gente consegue medir essa variabilidade e daí a gente tem que interpretar o que ela significa no cérebro, ou dependendo do experimento que a gente está lidando, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo justamente dessa variabilidade do cérebro e a relação dela com o comportamento das pessoas em diferentes condições experimentais. Aqui eu só coloquei, isso daqui é um mapa de todo o cérebro, tá? Quando está ouvindo música e a entropia dele. Então a gente vê que tem bastante aqui entropia nas regiões temporais, que é aqui perto do ouvido, o que faz sentido. E aqui é nessa área motora aqui, sensorial, em que também a gente sabe que a informação, apesar de ser mais processada aqui, ela também é mandada para essa parte mais motora e mais sensorial. Tá? E que aqui para a gente é interessante ver isso, porque no experimento que eu vou mostrar aqui para vocês, a ideia era saber o bem-estar associado a dependendo dos sons em que a gente ouve. Não, basicamente, os sons da natureza, que são realmente sons relaxantes ou não, em contraste com sons urbanos. Então, isso daqui as pessoas foram medidas dentro do scanner, né, dentro da ressonância magnética, enquanto elas estavam escutando esses dois tipos de sons, tá? E depois a gente comparou qual era a diferença na atividade espontânea do cérebro, né? Dado pela entropia, então a gente vai ver a variabilidade ali do sinal, se teve alguma mudança, né? Dependendo do tipo de música que se estava ouvindo. Tá? E depois uma das partes mais importantes era a gente conseguir relacionar essa mudança a algum tipo de comportamento. Porque o que você espera? Que quando você tenha ouvindo ali sons da natureza, que você relaxe, né? Que dê mais bem-estar, ao passo que os sons urbanos são sons mais estressantes. Tá? Então, aqui foi calculado a entropia, né? Nessas duas condições, e nós comparamos então, se tinha diferença no cérebro. E nós achamos sim um aumento da entropia, ou seja, um aumento da variabilidade, né? Uns aumentos do estado em que os sinais cerebrais podem estar, tá? E nessa região aqui, que na verdade é em cíngulo, precúneos, cúneos, lóbulo occipital, eu também não sei muito dessas regiões, mas fica bonitinho na figura, tá? Quando estava ouvindo sons urbanos, né? Isso é muito interessante, esse aumento de entropia, porque uma das teorias de entropia no cérebro diz que para a gente se manter vivo ali e bem, o cérebro minimiza a entropia. Tá? Então, aqui, para a gente faz sentido que realmente isso possa ser associado a algo mais negativo, né? Mas, claro, para confirmar isso, a gente precisa ter dados de como as pessoas estavam se sentindo, né? Então, essa outra parte aqui mostra a correlação da entropia com o bem-estar, a sensação de bem-estar que as pessoas tiveram depois de serem escaneadas, né? Então, elas saíram do scanner, daí elas preencheram um questionário. Tá? E a gente viu que esse aumento da entropia, ele está relacionado com a diminuição de sensações positivas nas pessoas após elas ouvirem sons urbanos. Tá? E e uma coisa que eu esqueci de falar é que a entropia, do jeito que eu mostrei para vocês antes, ela necessita de uma série muito longa, com muitos pontos, tá? Então, recentemente foi feita uma adaptação para poder calcular a entropia em séries biológicas, no que são séries normalmente que
em que a gente tem poucos pontos, então isso daqui, na verdade, ela chama sample entropy, tá? Mas, assim, a gente consegue falar, para falar entropia normal, é só esse pequeno detalhe também de truquinhos de métodos, tá? Então, eu mostrei para vocês a variabilidade, né? Então, a gente só estava vendo as áreas do cérebro de por si, não como que elas estão relacionadas com outras, tá? Mas, normalmente, a gente calcula a conectividade no cérebro, né? Então, o que que a gente faz é qualquer um daqueles outros métodos que eu citei, né? A gente pode usar para calcular a conectividade entre esses dois sinais. Então, informação multimédia, o coeficiente de correlação de Pearson, a causalidade de Granger, a entropia de transferência, né? E normalmente a gente representa ela com esse tipo de estrutura, em que os nós aqui, eles são áreas do cérebro, né? E essas áreas são escolhidas depende do seu paradigma ali, do que você quer realmente estudar. E daí os links, que são essas conexões aqui, que realmente aqui onde define a rede do cérebro, a gente escolhe, né, em qual método que a gente quer estudar. Outro método que é muito interessante, só que daí ele não é, a gente não pode colocar ele desse jeito aqui, não? É quando a gente usa um componente, análise de componentes independentes, né, o ICA, né, no cérebro. Aqui o que a gente tem é uma conectividade espacial. Tá? Aqui o que eles fazem, as componentes independentes são porque a gente sabe que o cérebro ele tem várias fontes que estão gerando diferentes tipos de atividade. Então, com a ICA a gente separa elas e depois a gente joga essa separação de sinal de volta para a área do cérebro em que a gente calcula que elas estão contribuindo para aquele sinal específico. Tá? E foi dessa maneira que se descobriram as resting state networks. Então, são esses modos padrões que nós temos quando o cérebro está em repouso. Eu coloquei aqui só uma delas, que acho que é o mais famoso aqui, que as pessoas ouvirem mais falar, que é o Default Mode Network, que são regiões que elas estão ativas, conjuntamente ativas, né? Eu acho que essa é toda a beleza do ICA, quando a gente calcula essa conectividade espacial, tá? Elas estão coletivamente ativas, tá? Quando o cérebro está em estado de repouso. Estado de repouso quer dizer que você está dentro da ressonância magnética, quietinho, sem fazer nada, tá? Mas a gente sabe que o cérebro, na verdade, ele está envolvido em milhares de atividades, né? Isso é só para diferenciar, porque tem também medidas na ressonância onde você ativamente faz algum tipo de tarefa. E quando você faz esse tipo de tarefa, a ideia é saber, por exemplo, se estou desenvolvendo uma tarefa de criatividade, quais são as partes do cérebro que são ativadas. Tá? Então, para a gente se diferenciar desse tipo de experimento, a gente fala que o cérebro está em estado de repouso, né? Que significa só ausência de atividade ativa, né? Porque o cérebro, na verdade, está fazendo muita coisa. E já encerrando, o que eu mostrei para vocês, né? Que eu tentei aqui mostrar quantos níveis diferentes a gente pode calcular a informação no cérebro, né? E também de diferentes animais, não precisa ser necessariamente no cérebro, né? Pode ser também nos neurônios, tá? E daí sempre vem a pergunta, né? Qual modalidade, qual método de análise escolher? Por que eu vou usar um EEG e não uma ressonância magnética, se o EEG é muito mais barato, né? E tem muito mais dados, né? Porque a ressonância magnética, que tem aquele problema dos 150 pontos, se eu medir com EEG, eu tenho centenas, milhares de pontos, né? Então, isso tudo vai depender da hipótese a ser testada, tá? Então, tem muita gente que eu sou a favor de um método, a favor de outro. Eu acho que a gente tem que lembrar que ciência não é religião, tá? Então,
não tem que defender uma coisa, que tudo tem as suas partes, tudo tem vantagens e tudo tem desvantagens, tá? No meu caso, que eu estou interessada nessas áreas do sistema límbico, que estão bem dentro do cérebro, usar EEG não vai me trazer um resultado tão positivo, então, meus dados não vão ser de tão qualidade, eu não vou ter uma precisão tão boa para falar que realmente eles estão conectados, essas partes, do que se eu tivesse interessada em outros processos, né? E para escolher também os métodos de conectividade, você está interessado em só saber se uma área está conversando com a outra, ou você está interessado em saber qual que está mandando informação pela outra e descobrir um caminho no cérebro, tá? Então, depende muito das perguntas que você quer tratar. Eu acho que é uma das partes mais fundamentais é escolher os métodos apropriados para isso, sabe? Sem isso de, eu prefiro esse método, eu prefiro outro. Não, é realmente, para esse problema, qual é o método mais interessante de se trabalhar. E sempre trabalhar com dados bons, tá? Porque eu não sei se vocês também trabalham adquirindo dados, que é uma tarefa muito ingrata, então, mas assim, é só para animar um pouco as pessoas e saberem que leva tempo, mas assim, sem dados de qualidade, mesmo quando a gente pega dados em repositório da internet, é sempre bom a gente ter uma análise de qualidade dele, tá? Para a gente realmente saber que a gente está calculando, são correlações, não? E probabilidades, então ali a gente tem que saber que esses dados são de qualidade, são dados limpos, tá? E é isso. Então, obrigado por vocês me ouvirem.